Alô, queridos amigos, mais uma vez na sua presença, com muita honra, com muita satisfação. Obrigado por você estar conosco. Curte, compartilhe, participe do nosso canal, inscreva-se. Faça esse favor, eu peço com humildade. Hoje nós vamos falar Jesus, a agulha e o camelo. Tem coisas impossíveis e tem coisas que apenas palavra faz nós pensar se seria possível ser realizada. É um fato, né? Mas tem coisas que vêm de um simbolismo apenas no mundo interpretativo. Aí enxergamos que aquilo foi uma parábola ou mesmo uma hipérbole. Quase todo mundo opina por tudo sem saber de nada. Todo mundo comenta, quer falar. Eu não quero ser assim, que quero apenas refletir com vocês sobre este caso. Jesus, o camelo e a agulha e esta passagem que vamos narrar. Gente confundindo opinião com conhecimento. Nem tampouco peço a vocês analisar o texto para rapidamente exibir a sua opinião. Muitas interpretações erradas baseadas ao pé da letra sobre este versículo. Mas vamos ser diferentes, vamos analisar esse texto e contexto bíblico. O que Jesus quis dizer quando afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como você vê? Como que você enxerga? Está escrito lá em Mateus 19, nos versos 23 a 25. Mas vamos por parte e por trechos. Calmamente vamos discorrer item por item e motivar o que tem de melhor neste versículo para facilitar o nosso entendimento, para a gente ter um esclarecimento da verdade. Porque, na verdade, eu me deparei com esse versículo hoje e ele me fez pensar muito. Como? Vamos ver, vamos analisar. Qual o sentido desta parábola tão especial a ponto de nós não fechar os olhos e nem a nossa mente? A gente enxerga de diversos tipos e modos. Na verdade, essa passagem, alguém que se aproximou de Jesus e disse a ele que tem seguido os 10 mandamentos. Desde criança, alguém chegou e falou para ele: olha, eu sigo tudo isso, Senhor. Então Jesus disse calmamente a ele para abandonar tudo e segui-lo. Jesus, ele sabia com quem estava falando. Ele sabia, ele via aquele jovem na frente, sabia quem ele era. Sabia que ali estava um homem que era apegado aos seus bens materiais. Tudo para ele é aquilo que ele tinha construído em vida. O homem fez uma demonstração clara de se auto-intitulando seguidor das regras da bondade. Olha, Senhor, eu faço tudo isso. Mas tal convite o assustou. Como vou largar tudo o que eu construí e seguir este homem? Deve estar ficando louco. Aqui vemos o que acontece normalmente com o ser humano. O valor material sempre sobrepõe sobre o valor espiritual. É assim que o homem age. Dinheiro tem força. Mas Jesus estava falando de rejeitar o valor material e seguir os valores espirituais. Era isso que ele queria, que ele quis dizer. Mas também fez uma proposta para segui-lo. Vem comigo, segue-me. Quem sabe se aquele homem negasse os valores materiais e seguisse Jesus, poderia ter não 12, mas 13 discípulos. Mas ele rejeitou. O homem que era rico, ele ficou triste. Recusou a proposta e não o fez. Optou por quê? Pelos bens materiais. Foi então que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Certo? Eu acho que não. Então vamos ver, vamos analisar.
vamos partir para o princípio da verdade? Mas na verdade, o que Jesus queria dizer com essa expressão? Passar por um camelo pelo fundo de uma agulha. Neste versículo escrito, que está lá em Mateus 19, 24, o que está escrito lá? O que lá fala? As palavras passar por um camelo pelo fundo de uma agulha são o que? Uma expressão proverbial semelhante a várias outras usadas no mundo antigo para descrever uma impossibilidade. É possível um camelo passar pelo buraco de uma agulha? E Jesus estava ali usava muito de parábolas e questionamentos complicados para muitas pessoas. Eu vou repetir, é possível um camelo passar pelo buraco da agulha? É claro que não. Mas vamos ao texto e ao contexto. Em se tratando de riqueza, eu disse, riqueza. Todos nós, ou a maioria de nós, pelo menos algumas vezes, inconscientemente ou conscientemente, nós cobiçamos um pouco disso. Todo mundo gosta de se dar bem. Pensamos em como podemos ganhar mais dinheiro, mais oportunidades, nos darão um padrão de vida muito melhor. Você vai ter sucesso. Dinheiro traz sucesso. Mas vamos ser bem radical. O dinheiro é do diabo. O dinheiro é do diabo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Sabe onde que está escrito isso? Está escrito lá em 1 Timóteo 6,10. É interessante quando nosso Senhor disse isso: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não somente por causa do dinheiro, mas por causa do quê? Dos seus apegos humanos, seus apegos materiais, seus interesses individuais. Teoricamente, isso significa que não há esperança de ir para o céu, a menos que nós deixamos tudo fisicamente, deixamos de só pensar nisso, se dedicar a isso. É claro que nós não vamos sair por aí distribuindo os nossos bens e tampouco doando-os. É claro, o que Jesus quis dizer é que ficamos presos às coisas materiais no mundo e elas se tornam mais importantes para nós do que para Ele. Esquecemos os valores espirituais. Então, o que fazer? Vamos criar um pensamento racional e lógico? Qual o tamanho do olho da agulha? Qual o tamanho do camelo? Não existe lógica física que isso seria possível passar por ali. Dentro do pensamento teológico descritivo daquela época, o olho da agulha era o nome de uma passagem localizada na antiga Jerusalém. Digamos assim, uma portinhola. Essa passagem ela era muito estreita, com pouquíssimo espaço para quem escolhesse atravessá-la. Era difícil, era apertado. Muitos chegavam ali com seus camelos carregados com todos os seus pertences apetrechos e ficavam atônitos com a impossibilidade de continuarem seus trajetos. Era muito estreito aquele lugar, difícil de passar. Mas já explicando, o nome do camelo vem do grego e significa suportar ou carregar. Espiritualmente, o camelo nesse caso significa a adaptabilidade e a sobrevivência nas maiores adversidades que você tem. Foi exatamente essa reflexão que eu fiz quando me referi. Jesus usou a imagem do camelo passando pelo buraco de uma agulha. Para quê? Foi para ilustrar a extrema dificuldade, quase impossibilidade de um rico entrar no reino de Deus.
tal parábola nada tem a ver com o tamanho do camelo e o tamanho do quê? Do buraco. E assim, uma relação métrica, eu disse em métrica, para demonstrar que para passar pelo buraco, onde apenas deu um exemplo, ele deu um exemplo, olha, é difícil. Estava se tratando de apego material. Não porque ter dinheiro seja um pecado, mas porque o apego às suas riquezas pode impedir a pessoa de se desapegar, humilhar-se, confiar totalmente em Deus. O que é necessário para a nossa salvação? Que em última análise, olhando, depende da graça divina, pois para Deus tudo é possível. É possível você passar sim por um lugar estreito e vencer. Então vamos tentar interpretar esta hipérbole, ou seja, este exagero. A explicação mais aceita é que Jesus usou uma figura de linguagem hipérbole já dita para enfatizar uma verdade espiritual, usando o quê? Uma imagem absurda, para mostrar a dificuldade extrema. Assim como disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ter a glória. Mas ele se referiu ao apego às riquezas? Repito, o que é ser rico para com Deus? Ser rico diante de Deus implica viver fazendo o bem, utilizar bem os bens que possuímos e sempre fazer o bem. Esse é o sentido da parábola, da hipérbole. Nós levaremos desse mundo o bem que fazemos. Não esqueça, a obra também tem importância. A fé sem obras, ela é morta. Seremos julgados um dia pela nossa capacidade de amar, pelo nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo, conforme está escrito lá em Lucas 10, versos 25 a 37. Agora vamos chamar o camelo de rico. Ele precisa se despir de sua carga, ou seja, das riquezas, e se humilhar para tentar passar o que simboliza a necessidade de o rico se desapegar de seus bens e colocar Deus em primeiro lugar. Isso sim é um fato. Não é o dinheiro. Não se discute fisicamente que é impossível o camelo passar por um buraco da agulha. É impossível isso. Humanamente impossível. Mas a passagem em Mateus 19, dos versos 24 a 26, conclui que, preste atenção, embora seja impossível para os homens, a salvação é possível para Deus, mostrando que a graça divina é necessária para transformar o coração e permitir que alguém, mesmo rico, entre no céu. Não há discriminação. Isso não quer dizer que o rico não vai para o céu. Mas daí também não significa que as pessoas ricas, elas são condenadas ou que todos os ricos são maus. E eles não vão para o céu, é uma inverdade. Não há consenso histórico sobre um portão do camelo que tinha lá em Jerusalém, que tornasse a passagem possível, sendo a hipérbole a interpretação mais provável. O olho humano vê de uma forma, o olho espiritual é de outra. Em resumo, Jesus destacou que a riqueza, quando se torna um ídolo, um apego, impede o desapego necessário para seguir a Deus. Você está ligada somente nos seus bens, tornando a entrada no reino uma impossibilidade humana. Mas somente pela possibilidade divina e pela graça você vai chegar aos céus, independente da sua natureza, rico ou pobre. Espiritualmente, a agulha simboliza a conexão
transformação e superação de obstáculos, representando tanto a dificuldade extrema, a qual esta parábola do camelo e o buraco da agulha é citada na Bíblia. É uma citação importante. Então, nesse sentido, vemos a capacidade de unir o divino ao terreno, como no misticismo judaico, ou ainda um poder de proteção e destino, como um convite à humildade e à busca por um caminho mais elevado. Espiritualmente, quando você age dessa forma, olhando para Deus, você está no sentido muito mais elevado. A capacidade de uma agulha de atravessar materiais densos simboliza a tenacidade e a força para superar os desafios. Como a agulha de Eva, como é chamado, que é uma planta. E o que essa planta é importante para nós? É uma planta que cresce em adversidades. E pelo olhar carnal, material, a ponta afiada pode representar foco, precisão e a capacidade de furar véus ou obstáculos espirituais. É aí que nós temos que enxergar o lado espiritual, a tenacidade da agulha. Em resumo, a agulha espiritual fala de um chamado à sua transformação, que seja pela sua renúncia, pelo seu esforço para unir o material ao divino, ou pela busca de proteção e força interior. Você busca essa força através de Jesus, abandone os maus costumes. Mas se nesta parábola Jesus testou o rico, quem não herdará o reino dos céus, segundo a Bíblia, foi um teste que fez com aquele homem. Já os injustos, como exemplo, os bêbados, os maldizentes e os roubadores, bem como aqueles que apenas dizem Senhor, Senhor. É lindo falar essa palavra, mas não praticam a vontade de Deus, estão longe do Senhor. Sua boca fala, mas não tem sentido espiritual. Em suma, aqueles que persistem em uma vida errada e desobediência a Deus sem um arrependimento e mudança de vida, não vai herdar o reino do céu. Não vai conhecer Deus, não vai conhecer Jesus. Mas só para deixar dentro da nossa reflexão, eu vou dizer o que foi bom ouvir. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito Santo é Espírito. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele foi claro, objetivo. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é o Espírito. Está escrito lá em João, capítulo 3, nos versos 5 e 6. Aqui carne é riqueza, Espírito é reconhecer Cristo como nosso Salvador. Amigos, eu descrevi aqui essa passagem para que você tenha uma visão completa. Que nós não devemos ter apego material aos bens, mas cuidar dos nossos bens e olhar também para o lado espiritual. Isso não quer dizer que o rico não vai entrar no reino dos céus. O que nós não podemos ter é apego àquilo que nos conduz somente na parte terrena. Nós também devemos cuidar da parte espiritual, que é importante. Portanto, o lado espiritual, junto com bens materiais, você olhando, você vai multiplicar aquilo que você tem. Se você não tem, você olhando para o lado espiritual, aquilo que você não tem vai se multiplicar e você vai ter cada vez mais força e razão para conquistar aquilo que você almeja. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Portanto, queridos, mais uma vez aqui esse vídeo para a sua reflexão. Espero que eu tenha agradado e ter o poder de te dar um discernimento mais claro, mais objetivo para você entender essa passagem bíblica. E que Deus possa cada vez mais te iluminar, que cada vez mais possa te engrandecer e que você seja rico, mas não somente em bens materiais, mas em bens espirituais. Fiquem com Deus todos
e que Deus possa nos abençoar sempre. Muito obrigado por você ter ficado até o fim.